89,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. CBN, Café com Política. Bruno Silva chegando para o cafezinho dessa quinta-feira. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Guilherme. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da CBN Campinas. Tudo jóia por aí? Tudo tranquilo, e a gente tá, se a gente não está com uma pauta muito movimentada ultimamente na Câmara, em sentido de temas mais polêmicos, o que está movimentado, ou movimentada no caso, é a janela partidária. A gente até comentou aqui sobre algumas trocas ontem, mas agora vamos ouvir a reportagem do André Berenguel, porque tivemos mais uma troca, já são 4 trocas de partido na Câmara de Campinas. Às vésperas do fechamento da janela partidária, 4 vereadores de Campinas trocaram de partidos até agora. Nesta quarta-feira, foi a vez de Paulo Haddad comunicar oficialmente à presidência do Legislativo que deixou Cidadania e filiou-se ao PSD. Com a mudança, a bancada do PSD na Câmara de Campinas sobe de 2 para 3 integrantes. Haddad terá como colegas de legenda os vereadores Nelson Osri e Marcelo Silva. Já o Cidadania ficou sem representante entre os 33 parlamentares. Nesta terça-feira, o vereador Major Jaime já havia anunciado também a troca de partido. Ele deixou o PP, partido pelo qual foi eleito em 2020, e filiou-se ao União, partido já representado pelos vereadores Edson Ribeiro e Rodrigo da Farmadic. As outras 2 mudanças foram a do presidente da Câmara, Luiz Rossini, que deixou o PV para se filiar ao Republicanos, e a do vereador Marrom Cunha, que saiu do Solidariedade e filiou-se ao MDB. Por outro lado, 2 vereadores seguem em negociações para filiação, já que ainda estão sem partido: Luiz Cirilo, que saiu do PSDB, e Marcelo da Farmácia, que deixou o Avante. A janela partidária é o período de 30 dias, que neste caso é de 7 de março a 5 de abril, em que vereadores e vereadoras podem trocar de partido sem prejuízo do mandato para que possam concorrer às eleições de 2024 por outro partido político. De acordo com informações da Câmara de Vereadores, antes do início da janela, a Câmara tinha vereadores de 17 diferentes legendas, sendo que 9 delas eram representadas por um único parlamentar. Com a abertura do período, o número de legendas caiu, até agora, para 12, já que, além do Cidadania, também deixaram de ter integrantes no Legislativo o Avante, o PP, o PSDB e o PV. As maiores bancadas na Câmara de Campinas são a do PSB e a do PL, com 5 vereadores cada uma. De Campinas, André Berenguel. Tá aí então, Bruno, essas mudanças na Câmara de Campinas, a redução do número de partidos representados na Câmara de Campinas, o crescimento de outros, né? E quem vem na segunda colocação, né? Logo atrás do PL e do PSB, que tem 5 vereadores cada, é o Republicanos, partido do prefeito Dário Saad, que passou de 3 para 4 vereadores. Então a base ali cresceu, né? Até porque o PSB também é o partido do vice-prefeito, e então estão bem representados, digamos assim, consideravelmente representados na Câmara, Bruno. É isso, eu acho que tem 3 pontos importantes de análise aqui, viu, Guilherme? O primeiro deles que você chamou a atenção: diminuição na quantidade total de partidos representados, o que em tese está sendo resultado, vamos dizer assim, ou é um esforço aí, das mudanças que foram promovidas lá atrás pela legislação a fim de diminuir a fragmentação partidária como um todo no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa era uma preocupação lá atrás, de quando se propôs essa mudança a fim de deixar um pouco mais exigente, né, a nível nacional no caso, os partidos para poderem atingir a bendita da cláusula de barreira, para depois poder ter acesso a fundo de financiamento, né, especial de campanha, o que fez com que muitos dos partidos se federassem, né, que é o caso do que a gente está observando agora, parte desses efeitos ou desses impactos no nível municipal. Destaque aqui absoluto para PSDB e Cidadania, que vem diminuindo, não só em Campinas, que deixaram de ter os representantes, mas de maneira geral, no Brasil como um todo, a gente tem observado essa movimentação, e isso impacta diretamente, portanto, na quantidade de partidos com essa representação dentro dos legislativos. Esse eu acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver especificamente com essa lógica do PSDB, né, Guilherme? A composição, né, política, de definição de candidaturas, e muitas das vezes os estímulos que têm sido dados para migrações de quadros políticos ou de figuras do PSDB. O PSDB ele está
processo praticamente aí de implosão, se a gente observar isso a nível nacional como um todo, né? Em Campinas, a gente já tinha comentado sobre essa movimentação, inclusive com o Rafael Zimbaldi na jogada, a fim de trocar os membros da diretiva do partido, que permitiu depois, posteriormente, né, o anúncio, ao menos, de que terá ali uma aliança junto em prol da campanha do Zimbaldi como um todo. E eu acho que isso também respinga no próprio Cidadania, né? Respinga no Cidadania, que está federado com o PSDB e que em muitos lugares tem dificuldade de fazer essa composição política local. E tem, acho que, o terceiro elemento que é importante, o que explica, o que motiva em si o processo de migração dentro desse contexto partidária, que são certamente os estímulos eleitorais, né, Guilherme? E aí isso varia em função de dois fatores. Primeiro, você estar à frente do executivo ou estar na órbita de partidos que estão ali juntos, vão sair coligados para o executivo, importa e muito para a construção das campanhas eleitorais como um todo. Por isso que muitos acabam optando e vendo as viabilidades, né, de estar mais próximo, vamos dizer assim, do partido do prefeito, daquele entorno de partidos que dialogam fortemente com o poder executivo. E do outro lado tem o cálculo econômico disso tudo das candidaturas, né, Guilherme? Ou seja, os vereadores, eles planejam, projetam, pensam as suas campanhas em função também do volume de recursos e dos estímulos que terão para poder disputar essas candidaturas, o que explica muitas das vezes o padrão de migração para siglas, como a gente viu. Exemplo disso, o PSD, né? O PSD tem sido praticamente um partido que pelo interior do estado de São Paulo tem sido tipo um bicho-papão, vem pegando tudo para ele, né, Guilherme? Isso aí não... para a gente que está observando nos últimos tempos é muito nítido, né? Tá crescendo muito. Bom, a gente fala agora, Bruno, da situação de Taquaritinga, porque a cidade, aqui em São Paulo, né, Taquaritinga, no estado de São Paulo, a cidade está sem prefeito e a administração está sem comando, nenhum dos agentes políticos que poderiam assumir aceitaram esse desafio. Uma nova eleição para a mesa diretora da Câmara deve acontecer hoje, para saber qual dos vereadores está disposto a assumir a cadeira pelos próximos meses. Vamos ouvir a reportagem do Reger Sena, da CBN de Ribeirão Preto. O novo prefeito de Taquaritinga, cidade da região metropolitana de Ribeirão Preto, deve ser definido através de uma eleição na Câmara dos Vereadores da cidade nesta quinta. A sessão está marcada para 7h30 da noite. A votação é necessária porque o prefeito Vanderlei José Márcico foi afastado pela Justiça. O vice, Luiz Fernando Coelho da Rocha, assumiu de forma interina, mas nesta semana renunciou ao cargo. E o presidente da Câmara, Valcir Conceição Zacarias, recusou assumir a prefeitura de acordo com a legislação municipal. Com a recusa dele, Zacarias precisou obrigatoriamente renunciar à presidência da Câmara, apesar de poder continuar como vereador. Diante disso, a eleição desta quinta-feira deve definir o novo presidente da mesa diretora. O escolhido também será empossado automaticamente como prefeito em exercício de Taquaritinga. O procurador jurídico da Câmara, João Pedro Cocolóquio, explica que nesses casos o vice-presidente da Câmara não pode assumir a prefeitura. Olha, a gente entendeu, fazendo pesquisas aqui nas leis, né, do município, no regimento interno, na lei orgânica, de que a ordem sucessória encerraria com o presidente, né, conforme o regimento interno. Os 15 vereadores da cidade devem votar hoje à noite. Vai se eleger quem receber a maioria absoluta, ou seja, 8 votos, como explica o diretor legislativo da Câmara, Fábio Luiz de Camargo. A partir do momento que for preenchido esse cargo por qualquer vereador que se candidatar a ele, esse automaticamente será empossado prefeito municipal em exercício, até um deslinde da ação judicial aí que afastou o atual prefeito por 90 dias. A renúncia do prefeito em exercício, Luiz Fernando Coelho da Rocha, um mês após assumir o cargo de forma interina, pode ser uma estratégia para ele poder disputar um cargo nas eleições deste ano. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, pessoas com cargos públicos têm até a próxima sexta-feira para desincompatibilização. É o afastamento prévio das funções para conseguir disputar uma eleição. Vanderlei José Márcico, o prefeito eleito da cidade, foi afastado. Ele é investigado por improbidade administrativa e danos graves ao erário. O secretário da Fazenda de Taquaritinga, Carlos Fernando Montagnoli, também foi afastado pelos mesmos motivos. Eles foram denunciados no ano passado. Segundo as investigações, houve inconsistência nas contas da prefeitura em 2022, onde o saldo chegou a constar mais de 77 milhões de reais, só que os extratos bancários mostravam valores diferentes. Eram quase 6 milhões em conta, 30,5% a menos do que a receita corrente líquida da cidade. Esse é apenas um dos problemas apontados como improbidade administrativa pelo Ministério Público.
De Ribeirão Preto, Réger Sena. Que situação diferente, digamos assim, né, Bruno? A gente teve uma situação parecida aqui em Paulínia, que também teve que fazer uma eleição de presidente da Câmara para depois assumir a prefeitura. Só que lá ninguém parece estar querendo virar prefeito não, em Taquaritinga, né? Pois é, uma salada, né, Guilherme, para não falar outra coisa. Primeiro que tem um problema, vamos dividir em duas situações, né, o comentário. Primeiro que você tem um problema grave relacionado a essa improbidade administrativa cometida pelo prefeito, né, até então, que foi afastado do cargo, porque você tem ali um maquiamento dos dados, vamos dizer assim, os dados foram maquiados, basicamente, na sua declaração, e isso tem prejudicado, inclusive, a prestação de serviços públicos, de políticas ali que são centrais no município por conta desses valores que não batem, vamos dizer assim. E segundo que você tem um imbróglio político. Por quê? Porque o vice-prefeito, em tese, na linha sucessória, assumiu, ficou um mês no cargo, abriu mão do cargo, porque alegou lá motivos pessoais, enfim, não quis continuar à frente do cargo, apresentou essa carta para o Poder Legislativo. E o presidente da Câmara de Taquaritinga, da ocasião, acabou entendendo que não caberia a ele assumir por conta de um objetivo político também, que é o seguinte, ele quer ser candidato a vereador. E o que a legislação diz especificamente a respeito disso? Vamos supor, na hipótese, que o presidente da Câmara saia e assuma a prefeitura. Mas como ele deseja ser candidato a vereador, ele entra na regra da descompatibilização por assumir um cargo do Executivo. Não teria nenhum problema se ele já fosse prefeito e, portanto, fosse disputar uma reeleição. Mas como nesse caso ele está assumindo e quer disputar outro cargo que não o do Executivo, ele precisa descompatibilizar nos 6 meses. Então bateu ali o interesse pessoal com a necessidade no momento que não foi adequado, né? Vamos dizer assim, tanto para um quanto para outro. E aí, qual é a solução que tem sido desenhada? Pela própria lei orgânica do município, quem assume provisoriamente é o procurador do município. Né? A prefeitura tem 4 procuradores, então o procurador está respondendo provisoriamente. E aí, o que acontece? Até que aqueles que são os habilitados dentro da lógica da linha sucessória assumam. Qual a saída que eles estão tentando desenhar? Como se trata também do último ano de mandato, não dá para ter eleições, porque as eleições só poderiam ocorrer, eleições suplementares, esgotado todo o processo do prefeito, né? Primeiro ponto. E se você tivesse nos 3 primeiros anos, como você está no último ano de mandato, você tem que pegar e tem que fazer uma eleição indireta, né? Mas veja, tudo isso daí ainda pode dar muito pepino jurídico, né? Eleição indireta, acho que é uma das últimas vezes que o nosso ouvinte do outro lado ouviu aí dizer, foi na transição de 1985 no Brasil, né? Onde escolheram lá atrás o Tancredo, que depois não foi, que foi o Sarney, e aí a última vez que a gente teve, assim, a nível nacional, pelo menos como referência, né? Nos municípios é sempre muito mais difícil, porque é uma conjuntura bem específica, viu, Guilherme? Vamos ver no que dá essa situação toda aí. Brigadão, viu, Bruno? Até amanhã no nosso cafezinho aqui. A gente toma o último café da semana amanhã. Combinado, querido. Grande abraço para você, um grande abraço para todo o nosso querido ouvinte. Excelente quinta até. EPTV é notícia na CBN. 10h54, Jonathan